Quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a Irlanda, ele o fez com a intenção de reforçar o apoio da nação à Ucrânia e construir laços mais fortes. O que nem ele nem a Irlanda esperavam era que drones desconhecidos aparecessem. O jato de Zelensky foi o alvo e perguntas estão sendo levantadas. O que os drones estavam fazendo? Quem os enviou? Essa é a mais recente tentativa russa de intimidar um aliado da Ucrânia? Vamos analisar essas questões neste vídeo. Drones militares miraram o jato de Zelensky enquanto a guerra na Ucrânia toma mais um rumo em 4 de dezembro. A UNN informou que 4 drones desconhecidos violaram a zona de exclusão aérea no aeroporto de Dublin. Esse aeroporto, que fica na República da Irlanda, era claramente um alvo por causa do homem que estava prestes a chegar. Zelensky estava a caminho mais ou menos na mesma hora em que os drones fizeram sua presença ser sentida, com os drones aparentemente sendo lançados para serem vistos quando o avião do presidente ucraniano pousasse. O incidente foi mantido em sigilo por alguns dias, já que o relatório da UNN saiu 3 dias depois da chegada de Zelensky à Irlanda. A boa notícia é que os drones não conseguiram mirar diretamente em Zelensky. O avião do presidente ucraniano pousou alguns minutos antes do previsto, às 20h03, enquanto os drones chegaram exatamente nesse horário. Eles deveriam saudar Zelensky, mas por acaso perderam o alvo por alguns minutos. Isso cobre o básico. No entanto, um veículo irlandês chamado The Journal tem uma reportagem mais aprofundada que revela detalhes que não estão presentes no artigo da UNN. Diz que os drones voaram em direção à rota de voo específica que o jato de Zelensky estava seguindo, e que eles aparentemente chegaram ao aeroporto de Dublin pelo mar. Isso gera muita especulação, sendo a principal possibilidade de que esses drones tenham sido lançados de um navio navegando próximo à Irlanda. O fato de que os drones também estavam indo diretamente para a rota de voo do jato de Zelensky sugere que quem os estava operando talvez tivesse a intenção de provocar uma colisão. Talvez o jato de Zelensky ter chegado alguns minutos antes tenha evitado isso. Não podemos saber com certeza. O jornal também revela que os drones não pararam depois de terem marcado presença no aeroporto de Dublin. Após serem descobertos, os drones retornaram ao mar da Irlanda e começaram a orbitar uma embarcação secreta da Marinha Irlandesa. Mais uma vez, as especulações são muitas. No entanto, segundo o jornal, quem controlava os drones já sabia antes da presença da embarcação irlandesa. Fontes relataram que drones vieram do Nordeste ao aeroporto de Dublin. Ficaram cerca de 2 horas no céu e depois sumiram. Tudo isso parece suspeito, mas alguns acham que o incidente pode ter sido mais inocente. Talvez alguns entusiastas tenham acidentalmente voado com seus drones em direção ao aeroporto, por exemplo. Mas esse claramente não é o caso. Esses não eram drones comuns, eram drones de especificação militar. De acordo com o The Independent, o Serviço de Segurança da Irlanda afirma que os drones que miraram o avião de Zelensky eram grandes, de uso militar, e poderiam ser usados em um ataque híbrido. O jornal acrescenta mais, afirmando que esses tipos de drones oferecem uma variedade de funções, presumivelmente até mesmo ataques kamikaze. Porém, quem controlava os drones não parecia querer atacar diretamente. Todos os 4 estavam com as luzes acesas, diz o jornal, o que indica que era para serem vistos. Isso é tudo o que se sabe até agora. O jornal relata que as autoridades foram alertadas após a descoberta dos drones e que o comissário da Garda, Justin Kelly, soube do caso na manhã de terça-feira. O Taoiseach Seach e os ministros da Justiça e Defesa foram informados horas após o ocorrido. O Taoiseach Seach é o chefe de governo da Irlanda, então o alerta chegou ao mais alto escalão do país. No entanto, ainda não está claro se Zelensky foi informado sobre os drones no momento da chegada deles. As autoridades irlandesas podem ter optado por não informar o presidente da Ucrânia para evitar aumentar a situação. Claro, a pergunta que precisa ser feita é: quem enviou os drones? No momento, não temos uma resposta definitiva. A Irlanda não acusou ninguém, e a UNN destacou que uma investigação está em andamento para identificar a origem dos drones. Sobre decolarem do mar ou terra, a natureza desses drones indica pouquíssimas possibilidades. Entusiastas não possuem drones com especificações militares. Então, a possibilidade de um erro ou brincadeira por parte de um entusiasta está fora de questão. Sabotadores na Irlanda podem ter tentado enviar uma mensagem.
Na Irlanda, alguns grupos, como a esquerda irlandesa com a Ucrânia, não apoiam o país tanto quanto a maioria. A página do Facebook informa que a rede de trabalhadores socialistas do país e o grupo Pessoas Antes do Lucro anunciaram que não participariam da recepção para a visita de Zelensky a Dublin. Esse pequeno descontentamento não indica que o grupo pensasse coletivamente em sabotagem. Na realidade, parece haver apenas um culpado por essa incursão de drones. E é um culpado que vem enviando drones para o espaço aéreo europeu há meses. Além disso, esse culpado tem interesse em fazer de tudo para atrapalhar e até destruir Zelensky. Claro, esse culpado é a Rússia. Supostamente, seja qual for o objetivo dos operadores de drones, parece que eles não impediram o presidente da Ucrânia de concluir sua visita à Irlanda conforme o planejado. Essa visita acabou sendo bastante esclarecedora, além de frutífera para a Ucrânia, já que o país busca o máximo de apoio possível de seus aliados europeus. A British Broadcasting Corporation, ON, informa que Zelensky deixou a Irlanda com uma promessa dos líderes do país de fornecer à Ucrânia 125 milhões de euros, ou cerca de 145 milhões de dólares em ajuda. É verdade que essa não é a maior doação do mundo, especialmente quando comparada aos valores oferecidos pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Ou União Europeia. A Irlanda, diferente do Reino Unido, segue na União Europeia e já contribuiu milhões a mais devido a isso. O jornal relata que Zelensky debateu vários temas em Dublin, incluindo o novo rascunho de um plano de paz proposto pelos Estados Unidos da América. O plano era discutido durante a visita de Zelensky à Irlanda. Agora sabemos que o presidente russo, Vladimir Putin, não pretende aceitá-lo como está. Após mais uma reunião sem resultados com enviados dos Estados Unidos da América, em 2 de dezembro, Zelensky ainda parecia aberto ao plano, o que era positivo. Na visita, ele destacou que é um processo e ainda não terminou. Ao dizer que o controle do território ucraniano era o ponto mais complicado, parece que qualquer oferta feita a Putin não foi suficiente. A nova versão do plano de paz parece estar sem chances. Zelensky também falou sobre o papel que acredita que a Irlanda pode desempenhar ao apoiar a Ucrânia. Ele notou que a Irlanda é neutra militarmente e não tentou convencê-la a apoiar militarmente a Ucrânia. Zelensky sugeriu que a Irlanda ajudasse a Ucrânia a ingressar na União Europeia, usando sua influência para convocar um tribunal sobre o tema. Zelensky também disse que a Irlanda poderia pedir ao restante da União Europeia para usar as centenas de bilhões de dólares em ativos russos congelados dentro da União Europeia para reconstruir a Ucrânia. Por favor, continuem apoiando todos os esforços para garantir que o tribunal se torne uma realidade, para que os assassinos russos não possam viajar pelo mundo como se não tivessem feito nada de errado. Zelensky perguntou. O presidente da Ucrânia ficará satisfeito com a resposta que recebeu do Taoiseach Zeache. Ele disse que apoiava o uso dos ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia e financiar a reconstrução do país. A única mancha negra em toda a visita, além dos drones que vieram ao encontro do avião de Zelensky, veio das pessoas mencionadas anteriormente. Antes, os membros do Partido do Lucro se levantaram para Zelensky, mas recusaram-se a aplaudi-lo. Junto com os outros presentes no discurso do presidente ucraniano, o líder do partido, Richard Boy Barrett, explicou por que, depois disso, continuamos ao lado do povo da Ucrânia contra a invasão russa, afirmou Barrett. No entanto, sempre rejeitamos a ideia de que existe uma solução militar para esse conflito e nos opusemos aos apelos por escalada militar. O partido fez questão de ressaltar que não apoia a invasão da Ucrânia por Putin e que a saída da Rússia do país é o que Putin deveria fazer. Ainda assim, a situação chegou a um ponto em que palavras como essas dificilmente convencerão Putin de qualquer coisa. Foram os tanques russos que invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022, por isso, uma solução sem conflito militar nunca foi considerada. Voltando aos drones que sobrevoaram o aeroporto de Dublin, supondo que fossem russos, parece improvável que viessem de outro lugar. Eles não impediram Zelensky de cumprir seu objetivo na Irlanda. Esse era o plano desde o começo? Afinal, há vários motivos pelos quais a Rússia poderia enviar drones para a Irlanda. Os drones provavelmente estavam na Irlanda para tentar atingir Zelensky diretamente. Esse plano não é tão certo quanto parece. Como dissemos antes, os drones voavam com luzes acesas, indicando que seus pilotos queriam que fossem vistos. Se fosse uma tentativa de assassinato,
seria melhor manter as luzes apagadas e usar qualquer habilidade de navegação. Os drones tinham que chegar a Zelensky sem serem detectados. Então fica claro que matá-lo não era o objetivo na Irlanda, apesar do uso de drones militares. Curiosamente, a Rússia tem um histórico peculiar sobre tentar matar o líder da Ucrânia. Putin afirmou em várias ocasiões que não tem intenção de matar Zelensky. Em fevereiro de 2023, a Al Jazeera informou que Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro de Israel, afirmou que Putin lhe disse isso. Bennett, que inesperadamente atuou como intermediário entre Rússia e Ucrânia no início da invasão de Putin, disse ter recebido de Putin a promessa de não matar Zelensky. Eu perguntei, como é que é? Você está planejando matar o Zelensky? Bennett relatou que, em conversa com Putin no início da guerra, ouviu dele: "Eu não vou matar o Zelensky." Eu então disse para ele: "Eu preciso entender que você vai me dar sua palavra de que não vai matar o Zelensky." Ele disse: "Eu não vou matar o Zelensky", acrescentou Bennett. O ex-primeiro-ministro israelense disse ter passado essa mensagem a Zelensky após conversar com Putin. Esses comentários de Putin foram feitos no início da guerra, quando ele ainda acreditava que a Ucrânia cederia à pressão do exército russo, bem maior. Após mais de 2 anos e meio, ainda não sabemos se Putin cumprirá o que disse. A Ucrânia afirma que várias tentativas de matar Zelensky ocorreram desde as declarações de Bennett em maio de 2024. The Independent informou que Zelensky disse saber de pelo menos 5 ou 6 tentativas de assassinato em 2023. O veículo acrescenta que alguns assessores do presidente afirmam que houve muitas mais, com a palavra dezenas sendo mencionada, aparentemente. Zelensky sobreviveu a 3 tentativas de assassinato em uma semana. Esse relatório veio após outra tentativa em maio de 2024, que levou à prisão de 2 coronéis da Unidade de Proteção do Governo Ucraniano, que o Serviço de Segurança da Ucrânia, afirmou que eles integravam uma rede de agentes da segurança russa no país. Talvez Putin não tenha sido sincero ao afirmar que não mataria Zelensky. Isso significa que há uma chance muito pequena de que os drones no aeroporto de Dublin tenham sido enviados em uma missão de assassinato. Que tudo deu errado porque as luzes dos drones ficaram acesas. Supondo que tenha sido a Rússia que enviou os drones, é mais provável que os drones tenham sido enviados para minar o apoio da Irlanda à Ucrânia. O The Independent adota essa visão em sua reportagem sobre o incidente em Dublin, destacando que a visita de Zelensky foi a primeira de um presidente ucraniano à Irlanda. Isso provavelmente era uma declaração da Ucrânia e da Irlanda, de que os laços entre os países estão se fortalecendo. Um ataque híbrido que coincide com essa visita estará de acordo com o uso recente da guerra híbrida pela Rússia para minar o apoio à Ucrânia em todo o continente. Putin pode estar enviando sua própria mensagem. Apesar da distância, drones russos podem ter chegado à Irlanda. Putin pode estar alertando a Irlanda de que drones russos podem atacar seu território a qualquer momento. Além disso, a Irlanda aparentemente não sabia da chegada desses drones, pois permitiu que alcançassem o avião de Zelensky. Quer apoiar a Ucrânia? Putin pode estar sinalizando com esses drones: "Mostramos que armas russas invadem seu território e podemos repetir isso." Tudo isso é especulação, mas a Rússia tem histórico de usar táticas de intimidação para alcançar seus objetivos. E este pode ser apenas o exemplo mais recente. O jornal destaca que a falta de resposta da Irlanda aos drones é preocupante. O país optou por não abatê-los ao detectá-los, provavelmente por não acreditar em um ataque kamikaze. Putin pode ver a falta de resposta como sinal de que pode realizar operações híbridas na Irlanda, já que o país teme escalar a situação. O fato de os drones terem se aproximado de uma embarcação da Marinha Irlandesa, nomeada pelo jornal como L. William Butler Yeats, também é interessante. Novamente, vemos mensagens vindas da Rússia. O jornal afirma que a embarcação navegava secretamente. Ela ter sido localizada foi ou muita sorte para os operadores dos drones, ou, mais provável, eles já sabiam que o navio estava no mar da Irlanda. No segundo caso, a Rússia avisa a Irlanda que sabe mais do que ela gostaria que soubesse. Há vazamento nas forças armadas irlandesas? A Rússia tem espiões de alto nível na Irlanda? Essas são todas perguntas que a Irlanda agora terá que fazer, e a Rússia não vai dar nenhuma resposta novamente, assumindo que a Rússia estava por trás desse ataque de guerra híbrida. A Irlanda também ficará envergonhada por não ter conseguido agir quando os 4 drones desceram sobre o L. William Butler Yeats.
O jornal afirma que os drones atuavam dentro das 12 milhas náuticas da Irlanda, dando ao país direito de destruí-los. Um navio militar poderia ter feito o trabalho, só que esse navio não tinha contramedidas de guerra eletrônica a bordo que pudessem ser usadas para interromper os drones. O jornal informa que uma aeronave do Corpo Aéreo Irlandês patrulhava perto do aeroporto durante o incidente, mas não precisou intervir. O incidente ao menos servirá de alerta para a Irlanda. Se o país vai apoiar totalmente Zelensky, deve se preparar para a guerra híbrida usada pelos inimigos da Ucrânia. Essa é a principal estratégia da Rússia contra apoiadores da Ucrânia na União Europeia atualmente. Em artigo de 4 de dezembro, o Instituto Real de Serviços Unidos, ou RUSI, diz que a Rússia pressiona com essas táticas, a ponto de que a Europa está em conflito presente e contínuo com a Rússia. Ainda não houve invasão em grande escala, e a Irlanda não será prioridade para Putin se a Rússia entrar em guerra com a União Europeia. Ainda assim, incidentes como esses não podem ser ignorados porque fazem parte de uma campanha russa mais ampla para desestabilizar a Europa. Russi afirma que a Rússia utiliza os 5 anéis de John Warden, descritos por Warden em seu artigo de 1995, O Inimigo como um Sistema. Esses anéis são o Anel da Liderança, que inclui a intimidação e o assassinato de líderes. Isso ocorreu na Irlanda, já que os drones, supostamente russos, pareciam tentar assustar Zelensky e a liderança irlandesa. Outros anéis envolvidos são os essenciais orgânicos, como a dependência europeia do gás e petróleo russos explorada por Putin, além da infraestrutura. Dá para dizer que drones mirando um aeroporto irlandês entram nesse anel. Os 2 últimos cobrem populações e forças em campo. A Irlanda não se preocupa com o último agora, mas quanto ao primeiro, desinformação e intimidação podem ser usadas para manipular as opiniões da população de um país. Isso parece algo que está no domínio de Putin. Uma ameaça de drones hoje pode fazer mais irlandeses se oporem ao apoio à Ucrânia amanhã. A Irlanda pode ter se tornado a mais recente vítima da campanha de agressão híbrida da Rússia contra a Europa durante a guerra. A Irlanda integra a União Europeia, e Putin tinha uma mensagem para o bloco após se reunir com os Estados Unidos. Putin afirmou que a Rússia está pronta para lutar se a Europa quiser guerra, mas pode estar exagerando a prontidão de suas forças armadas. A OTAN tem a oportunidade de chamar o blefe de Putin após essa última ameaça, e você pode descobrir como em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre guerra híbrida da Rússia. Obrigado por assistir.